Nós vamos falar sobre o envelhecimento aí da população, né? Aliado à crescente preocupação pela aparência. Faz crescer aí a procura por cirurgia plástica na terceira idade, é isso mesmo. E para falar mais sobre esse assunto, eu recebo aqui o cirurgião Felipe Pacheco. Estávamos batendo um papo aqui. Muito bom dia, Felipe. Seja bem-vindo novamente. Obrigado. Nos ensinar um pouquinho sobre a questão aí das cirurgias. Está atingindo a terceira idade também? A terceira idade sempre procurou procedimentos, mas hoje está procurando procedimentos numa diversidade maior, numa quantidade maior. Certo. Né? Eles estão com expectativas de vida maior, procurando mais saúde, então estão se socializando mais, estão viajando mais, estão se cuidando mais, tanto em saúde quanto em estética. Você entende que a busca maior não seria por essa beleza inatingível, você entende que, pelo menos no seu caso, os pacientes estão buscando mais devido à saúde, não à estética? Como que você vê lá no seu consultório? Todo cirurgião plástico tem essa preocupação de não procurar modelos de beleza, né? Certo. Mas eu acho que essa faixa etária hoje é uma faixa etária muito consciente, eles buscam o bem-estar. Eu tenho muito pouco problema com isso no consultório. Eu vejo uma consciência da idade que tem, eu vejo uma consciência das atividades que faz. Eu não tenho visto muito uma senhora de 60 querendo se transformar numa menina de 20. Certo. Eu vejo uma senhora de 60 querendo estar bem com 60 anos, querendo poder fazer coisas que hoje, com a saúde que eles têm, com a expectativa que eles têm, é muito viável. Entendi. Eu fiquei pensando aqui, Felipe, normalmente as mulheres ou mais, mas os homens têm procurado também as cirurgias? Tem. A gente tem estatísticas da nossa Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, 30% dessas cirurgias são em homens. Né? Olha, e tem aumentado, né? Antes o homem às vezes não se importava tanto com isso. O que acontece ainda um pouco é que os homens ainda têm um pouco de... A mulher hoje se expressa muito bem com a cirurgia plástica, ela mostra a cirurgia plástica, ela conversa sobre cirurgia plástica. O homem ainda é um pouco mais reservado, Entendi. Mas a procura aumentou muito. E qual a área do corpo aí que o pessoal da terceira idade tem buscado aí fazer um retoque ou dar uma organizada? Sem dúvida nenhuma, a campeã é a cirurgia da face, né? Primeiramente as pálpebras, depois aquela cirurgia que a gente chama de lifting facial. Tradicionalmente, sempre foram as cirurgias mais procuradas por essa faixa etária. Hoje, eles têm diversificado mais essa procura, eles têm feito cirurgias que, se a gente for pensar a cabeça de antigamente, a gente pensaria que são cirurgias de meninas mais novas, de homens mais novos. Mas exatamente por causa desse aumento das atividades e da saúde deles, eles estão procurando lipoaspiração, cirurgias de colocação de implante mamário, cirurgias de mamoplastia. Então diversificou bastante. A número 1 ainda é a cirurgia da face, né? Pálpebra e depois face. Certo. Conta pra gente, Felipe, você estava me contando que você já chegou. Qual foi a paciente mais velha que você já chegou a fazer uma cirurgia? Isso é interessante, porque às vezes a pessoa fala, não, mas idade não é limite empecilho, de né? forma alguma. O que é empecilho, o que a gente tem que tomar cuidado é a saúde da pessoa. Certo. Às vezes uma menina de 20 anos, ela tem uma saúde mais debilitada, ou precisa de mais cuidado do que uma senhora de 90, né? Então, teve uma vez que me procurou uma senhora de 92 anos, isso deve ter uns 3, 4 anos, e ela chegou no meu consultório querendo colocar uma prótese de mama, um implante mamário. Ela tinha uma história de já ter tido um câncer de mama, de ter feito uma cirurgia de retirada do câncer de mama de um lado, e isso, antigamente era assim. Hoje a gente tenta sempre não deixar essa paciente com esse sentimento, né? Ela se sente mutilada. Certo, Né? Ela sente que um lado dela não está, e a mama tem uma representatividade muito grande na feminilidade da mulher. Isso mesmo. Então, hoje a gente tenta sempre fazer essa reconstrução no mesmo dia da cirurgia da retirada do câncer, para ela já sair sem esse estigma. Entendi. Mas essa senhora, particularmente, tinha feito uma cirurgia há mais tempo, e ela tinha essa carga em cima dela, desse sentimento de mutilação. Ela veio até mim, 92 anos, saudável, não tomava nenhum remédio, vivia sozinha, dava conta das coisas dela. Então eu comecei a prepará-la para uma cirurgia. E foi até interessante que ela tinha 8 filhos, e a filha que acompanhava ela, sempre muito cordial, mas quando foi na hora do preparo da cirurgia, 3 filhos chegaram a retornar com ela no meu consultório, achando um absurdo dela estar fazendo uma cirurgia plástica.
achando que ela não tinha que procurar mais nada, que ela não tinha que procurar... A vida dela já 92, já está mais para morrer do que para viver, vai entrar nisso não. Na cabeça estava, ela não tem que buscar nenhum relacionamento, mas ela era consciente disso, ela não estava buscando nada para fora, ela queria para ela. Certo. Operou, colocou a prótese dela, porque ela voltou no meu consultório sozinha depois dessa consulta com os filhos e falou, doutor, eu quero, posso? Eu falei assim, eu sou seu médico. É claro que eu quero todos juntos, mas eu sou seu médico. Se você quer, nós vamos colocar. Colocamos a prótese nela. No retorno, vieram os 8 juntos no retorno. E um deles, que tinha sido até um pouco, até se exaltou de pensar se valia a pena mesmo ou não. Os 8 agradeceram muito. Falaram que ela estava muito feliz em casa, que isso tinha melhorado muito. Quer dizer, é a cirurgia que a gente busca para todo paciente, é o bem-estar para ela, né? Ela se sentir bem com ela mesma. A cabeça não está separada do corpo. Se a gente não está satisfeito com alguma coisa na cabeça, isso atrapalha o que a gente percebe do nosso corpo e vice-versa. Se a gente não está satisfeito com um detalhe que a gente pode cuidar, se sentir melhor ali e deixar a cabecinha mais tranquila também. Felipe, a gente até comentou, você falou aqui das cirurgias na terceira idade, aqui é mais procurada das pálpebras. Isso. E falando disso, eu quero que você assista comigo 2 mulheres que fizeram essa cirurgia, e ela quer compartilhar um pouquinho com a gente. Claro, vamos ver. A aparência cansada e pesada dessa fotografia nada tem a ver com as linhas suaves do rosto de Bárbara. Com a fisionomia mais jovem e saudável, ela conta um dos motivos de não gostar da expressão triste que tinha antes. Eu praticamente não fazia maquiagem, né, nos olhos, porque eu achava que alterava ainda mais, realçava mais ainda, né? E nem tinha como fazer uma maquiagem. Bárbara fez a blefaroplastia, que é a cirurgia de pálpebras. Mas o motivo não foi apenas a estética. O inchaço ao redor dos olhos era um incômodo que ia além da vaidade. Sempre ficavam muito inchadas, né? Principalmente quando eu demorava a dormir, se eu ficasse muito cansada, né? O estresse inchava muito, principalmente a parte inferior, né? E se eu chorasse, eu quase não abria os olhos, tanto que inchava, né? Então, incomodava muito, né? Eu creio que atrapalhava até um pouco até a visão em si, né? Segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, a blefaroplastia está em 4º lugar entre as cirurgias plásticas mais procuradas do Brasil, atrás da lipoaspiração, mamoplastia de aumento e abdominoplastia. O cirurgião plástico Rodrigo Lacerda explica quais as indicações dessa cirurgia. As indicações, elas são estéticas ou funcionais, ou seja, você pode operar a blefaroplastia com a intenção de melhorar a aparência, de rejuvenescer a face, e o resultado realmente é muito bom, ou então com a finalidade de melhorar a acuidade visual, ou seja, tem pacientes que a pele da pálpebra está tão caída, está tão grande, que dificulta a visão. A pele sobre os olhos de Cláudia incomodava muito, principalmente na hora de fazer a maquiagem. Não foi só o incômodo que a motivou a fazer a cirurgia. Um oftalmologista indicou o procedimento para evitar problemas na visão. Você fica preocupada com a estética, querendo ficar bem, mas ao mesmo tempo também, se começa a atrapalhar a visão, né? Você vai unir os dois, né? Tá te incomodando. Toda hora você olha no espelho, você não gosta, né? E para você sentir bem mesmo. Existem pacientes que com 30 a 40 anos precisam já de fazer a blefaroplastia e agora na maioria dos casos são os pacientes que têm mais idade, porque acaba sobrando mais pele. E não só o excesso de pele, mas também o acúmulo de bolsas de gordura. Em até 1 semana, os pontos são retirados. O pós-operatório não é complicado, mas o que alguns pacientes temem é um resultado artificial. O maior medo que eu percebo é o paciente que vai operar e tem medo de ficar assim com o olho aberto, o olho artificial, um olho mais repuxado. Mas isso não existe desde que o cirurgião siga a regra recomendada, ou seja, a gente tem um limite certo de pele para tirar, a gente tem um limite certo de gordura, de bolsa de gordura para tirar. Então a intenção não é modificar o rosto da pessoa, é rejuvenescer e ao mesmo tempo melhorar a acuidade visual. O paciente que tem a necessidade de se sentir melhor, paciente que eles reclamam, eles acordam de manhã, dá a impressão que está com muita olheira, acordam de manhã parecendo que o rosto está muito inchado.
Então, assim, alguns também para poder tirar um pouquinho de gordura nos pés de galinha, que chamam, essas ruguinhas que dão na lateral dos olhos, e outros também com a finalidade de melhorar a visão. Para Bárbara e Cláudia, a melhoria não foi só na visão ou na expressão do rosto. A cirurgia teve outros efeitos muito positivos. Melhorou minha autoestima. Tenho, assim, falado com as pessoas que têm a mesma dificuldade, que vale a pena, né? Assim, dá uma mudança grande mesmo, em tudo. A partir do momento que precisar fazer uma mais elaborada ou uma cirurgia maior, aí com o tempo você vai fazendo. Então, para a gente ir envelhecendo, mas envelhecendo bem, né? E natural, né? Uau, rejuvenesce muito, né? Claro, claro. E você viu que coisa bonita, ela mesma falou, né? Para se sentir bem, ela se sentindo bem com ela mesma, né? Podendo se maquiar de novo, isso é fantástico. Isso para a mulher, né, é algo que nos marca muito. A mulher vai ter essa questão da feminilidade, né, da maquiagem, e às vezes com a questão da pálpebra, ela fica muito... Um excesso de pele, seria? Não só pele, tem as estruturas internas que também estão alteradas. Certo. Então a pele não é o importante ali, o mais importante. O importante é reestruturar aquelas estruturas internas que têm a função e que dá a estética. E a pele é só o detalhe final da cirurgia. Correto. Agora, explica pra gente, doutor, a pessoa que já está na terceira idade, ele tem algumas particularidades? A cirurgia para esse perfil de pessoas tem alguma particularidade? Claro, claro. A gente fala que ele hoje tem uma saúde maior e vive mais e pode fazer a cirurgia plástica, mas é claro que tem que ter um cuidado especial. Correto. Assim como uma cirurgia na criança tem particularidades, a cirurgia do idoso também. Então o preparo tem que ser individualizado, né? Os exames que se pede, o raciocínio clínico que tem que ter para a cirurgia. Então a gente tende a não juntar várias cirurgias no mesmo procedimento. Entendi. Então vamos fazer cirurgias mais curtas, né? Correto. Vamos um cuidado diferenciado no ato cirúrgico também, para não espoliá-lo muito, para ele poder recuperar de uma forma mais fácil. O anestesiologista, ele tem que ter um cuidado especial. O idoso, ele tem uma dinâmica diferente com os medicamentos. Então, normalmente o idoso, o efeito do medicamento é maior no idoso, ele absorve, ele tem uma dificuldade de eliminá-lo. Então, são doses menores de medicamento que são usados, né? O pós-operatório vai se desenvolver um pouco mais lento, a gente já tem que estar do lado dele e orientando, porque se uma mulher de 20 anos recupera em 2 semanas de uma cirurgia, nós temos que propor para essa idosa de 75, 3 semanas, 4 semanas para recuperar. E aí nós temos que individualizar essa recuperação também. E a questão, às vezes, de inflamações, essas coisas, no idoso, isso corre mais riscos ou não? Isso vai depender da estrutura da pessoa, não tem a ver com a idade? Não tem a ver com a idade. Existe uma estatística, né? Essas intercorrências cirúrgicas, elas acontecem numa estatística. Então, por exemplo, uma infecção pode acontecer em 0,3% das cirurgias, independente aqui se é um jovem ou se é idoso. É claro que a gente toma todos os cuidados para evitar aquela intercorrência, né? E o idoso vai ter os mesmos cuidados e pode ter a mesma chance de alguma intercorrência aparecer. Não é porque tem mais idade que vai ter mais chance dessa intercorrência. E aí eu pergunto, doutor, porque hoje... muitas vezes, submeter a uma cirurgia, você tendo essa condição financeira, às vezes é até um método mais rápido que a gente tem de resolver uma questão. Sendo, às vezes, uma falta de uma disciplina que te levou àquela circunstância. Eu falo cirurgia em todas as idades. Né? Então, a pessoa, eu não quero mudar os meus hábitos ou eu quero um resultado muito rápido, então eu vou para uma cirurgia. Mas eu tenho visto... eu queria que você falasse sobre a importância de mudanças de hábitos também. Claro. Porque eu tenho visto muitas pessoas se submetendo a muitas cirurgias, correndo riscos, gastando dinheiros, uma quantidade grande de dinheiro, mas depois voltando ao que era antes, porque não houve uma mudança. Como que o senhor vê isso? A gente tem que ter um cuidado muito grande, o cirurgião plástico tem que ter a habilidade para perceber
quando a paciente é uma paciente pronta para fazer a cirurgia plástica ou se ela merece alguns outros cuidados, uma outra orientação. Então, assim, toda paciente que vai fazer cirurgia plástica, ela tem que estar bem preparada. Tem perfil de paciente que ela chega num resultado com outros cuidados e a gente pode esperar para fazer um procedimento. Tem pacientes que precisam daquele procedimento para estar melhor e poder se cuidar mais. Então a gente tem que perceber tanto a personalidade quanto a história dos últimos anos dessa paciente para saber, essa paciente está sem cuidado nenhum, se ela começar um cuidado vai ser efetivo para ela, para depois ela fazer uma cirurgia plástica, ou essa paciente, ela está assim, mas tem 15 anos que ela está se cuidando, ela é uma pessoa que está fazendo os cuidados corretamente, não está chegando no objetivo final. Essa merece o estímulo da cirurgia plástica, mesmo porque, senão, ela vai acabar abandonando os cuidados, né? Ela acaba se frustrando de não chegar num objetivo que ela vislumbrou e acabar diminuindo os cuidados que são tão bons para a saúde dela. Então, a gente tem que ter, no consultório, essa sensibilidade de perceber. Medicina, cirurgia plástica, não existem regras absolutas. A gente tem que individualizar o tratamento. Então, se é uma pessoa que às vezes está muito bem, está com um corpo lindo, para que fazer cirurgia plástica, né? Se é uma pessoa que não está do jeito que queria, mas também não está fazendo nada para chegar lá, a gente pode orientá-la de fazer o cuidado da atividade física, da dieta, de uma saúde melhor, de dormir bem, de beber bastante água, até chegar num ponto que pode precisar daquele plus que a cirurgia plástica pode dar, mas ela se preparou antes. E tem aquela paciente, igual eu falei, que se cuida, que é super correta, mas que por um motivo ou outro, até pela genética corporal dela, ela precisa de uma ajudinha para chegar onde ela queria. E aí, mesmo não estando naquele estágio que a gente consideraria ideal, a gente pode sim dar essa ajuda para depois ela continuar nos cuidados que ela já está fazendo. E aí eu perguntaria, quais os riscos que uma cirurgia pode ter? Porque a pessoa, eu quero fazer, mas não tem a menor noção de nada. Riscos, toda cirurgia tem. Até porque nós temos vários tipos também de profissionais, então tem algumas coisas que são importantes a gente saber, porque infelizmente você não sabe às vezes com quem você vai estar. Isso é importantíssimo, né? Ainda mais numa cirurgia eletiva, numa cirurgia programável, numa cirurgia que ela tem tempo para poder procurar pelo profissional que ela se sente segurança, que ela conhece. Então, toda cirurgia para ser feita, eletiva como a cirurgia plástica, e toda cirurgia envolve um risco, primeiramente. Esse risco, ele tem o risco controlável e o risco de situações que não são controláveis. Mesmo tendo todos os cuidados possíveis, esses que não são 100% controlados podem acontecer. Uma infecção, um pontinho que abre, mas são intercorrências que a gente consegue controlar, resolver e dar um resultado muito bom. Agora, aquelas intercorrências que são controláveis, elas, vamos dizer assim, não deveriam acontecer. São aquelas coisas maiores que acontecem, na grande maioria das vezes, por, às vezes, não escolher um profissional adequado, habilitado, por estar fazendo uma cirurgia numa estrutura inadequada. Então, isso é primordial. Para fazer uma cirurgia, escolher um profissional que seja habilitado para fazer, no caso da cirurgia plástica, seja um cirurgião plástico, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que tenha um treinamento, que tenha uma experiência para fazer aquilo, que ela tenha conhecimento sobre esse profissional hoje, através dos meios de comunicação, através de internet, olha site, olha Facebook, tem informação de pacientes que operaram com esse cirurgião. Então, seja indicada, veja o resultado que ele tem, né? E outra coisa, tenha opiniões. Então, eu sempre falo para minha paciente, vá em 2, 3 cirurgiões, converse com eles, veja o que eles têm para te passar, sinta o que é cada um, como é que cada um é. Existe muito isso, você tem que se sentir bem para fazer com aquele cirurgião. Então, ela tem que estar confiante, ela tem que saber o que aquele cirurgião propôs para ela. E eu acho que se ela tiver 2, 3 opiniões, ela tem o discernimento de falar, eu posso escolher esse porque eu sei que dentro daqueles que eu fui indicada, que eu pesquisei, que eu olhei que são bons profissionais, eu gostei mais desse aqui. Então, acho que já é um primeiro caminho para se evitar problemas. Doutor Felipe, eu quero agradecer muito o senhor. Eu que agradeço. O senhor é muito jovem, mas senhor. Você, então. Muito obrigada. Volte sempre para nos ensinar cada dia mais. É um prazer estar aqui sempre. Eu estou sempre